Ora, muito bem. Se recordarem no separador com que comecei a primeira parte, apareciam aqui aqueles acrónimos todos, o software é serviço, o software como um serviço, as plataformas, etc. E aqui trago-vos aquilo que é a minha consciência ser o desafio presente e imediatamente futuro da cloud. Ou seja, não mais a representação tradicional da tal nuvem cinzenta que não se sabe muito bem onde está, não. Questões cada vez mais concretas e aquilo que está ali atrás não ser apenas um vísio, uma espécie de uma aspiração do que possa vir a ser uma infraestrutura, mas em que cada vez mais aquilo que os vossos fornecedores de serviços vos estão a entregar sejam coisas como esta. Ou seja, duas características importantes. Não são máquinas isoladas, nem são serviços desconhecidos. São arquiteturas que vos sendo oferecidas, e como eu brincava também com alguém no intervalo, a troco naturalmente de alguma compensação. Há aqui, obviamente, o objetivo de entregarmos serviços, mas sermos remunerados pelo efeito, mas em que o que vos está a ser entregue vos é conhecido, vos é demonstrado. Vamos partir estes diagramas, estes conceitos, estes objetos, estes templates, em vários contextos, desde a migração até aos exemplos práticos, e mostrar-vos como é que algumas soluções de cloud e alguns mitos pelo meio podem e devem ser desmanchados. Muito bem. Alguém me dizia no intervalo, e é uma experiência que também nos assiste, que virtualizar é uma commodity, correto? Era praticamente o que nos dizia. E que hoje em dia, se eu vos fizesse com toda a transparência uma apresentação em que neste momento vos dizia, bem, o grande objetivo da cloud é permitir-vos a autonomia de virtualizar um conjunto de servidores e tem aqui os ecossistemas Linux de um lado, os ecossistemas Microsoft do outro, pouco valor vos estaria a acrescentar. Portanto, estávamos a transmitir que a virtualização que muito provavelmente a maioria de vocês já consegue fazer dentro de vossa própria casa estaria a ser transposta para dentro de um data center. O que é uma oferta de serviço que vos acrescenta valor de uma série de formas, mas que, claramente, e é aquela segunda provocação que eu vos coloco ali, uma cloud não pode ser apenas uma espécie de prateleira, uma espécie de alojamento de frigorífico onde se coloca um conjunto de máquinas virtuais de cliente. Isso, se quisermos, foi durante algum tempo uma realidade que acrescentava o seu valor, mas hoje em dia, felizmente, que a diminuição dos custos de telecomunicações, a diminuição dos próprios custos de operação e sustentabilidade de um data center do ponto de vista energético e do ponto de vista de redundâncias, e a sofisticação da tecnologia vem permitir que uma solução de cloud não seja pura e simplesmente, e vou voltar às pizzas, vender-vos fatias de pizza que são cada uma máquina virtual, mas em que claramente vocês não as conseguem cozer de uma forma conjunta para terem novamente uma pizza familiar. A ideia e o conceito que acreditamos profundamente venha a ser, independentemente da tecnologia, porque estes conceitos que vos vamos aqui mostrar são válidos para um conjunto de tecnologias, são conceitos associados a objetos, ou seja, não mais a prioridade do serviço de uma arquitetura ou de uma infraestrutura que vos está a ser entregue, ser a virtualização por si, isso é uma commodity, mas que o produto final de uma virtualização, o objeto que daí resulta, o vosso sistema operativo, o vosso elemento de base de dados, comecem tal como naquele desenho que agora aparece ali mais reduzido, vos permita começar a combiná-los. Ou seja, no fundo, e permitam-me aqui mais uma vez algum abuso das metáforas, aquilo que fazemos no Visio como uma espécie de um exercício ainda abstrato de projeto, a arquitetura que queríamos ter possa ser tanto quanto possível, não o que vão ter, mas aquilo que já têm, ou seja, que aquilo que ali construíram seja não uma representação simbólica, mas efetivamente a vossa arquitetura, em que a desmaterialização vá muito mais longe do que simplesmente ter o data center noutro sítio. Ou seja, se quiserem construir esta solução aos bocados, primeiro deixarem, se calhar, ter de se preocupar tão fortemente com a manutenção da infraestrutura de base. Segundo, que a própria virtualização já não seja por si apenas esse o fator crítico de sucesso de uma solução de cloud, mas que, por cima disto, agarrarmos num conjunto de objetos e já agora, se estes objetos e um conjunto de elementos de meta-informação se juntam e constroem templates, sejam isto que, de facto, vos vai permitir chegar, como está ali na penúltima linha, à construção dos vossos pequenos data centers virtuais. E em que esta expressão de data center virtual, por vezes, pode correr o risco de ser uma expressão tão boa ou tão má como quase a própria expressão de cloud. O que é que efetivamente é um data center virtual? O sítio onde um conjunto de recursos vos são dedicados, sublinhando 20 vezes a palavra dedicados, não é um recurso partilhado, são recursos que devem ser dedicados, e onde vos é dada a possibilidade de manipular ou de pedirem que manipulem por vocês um conjunto de objetos com vista, e estes objetos, estou a usar uma expressão suficientemente abstrata, são sistemas operativos, são bases de dados, são
proxies, são appliances de firewall, são o que for, são objetos que fazem sentido para a vossa arquitetura de sistemas e que têm como objetivo final, se quisermos, aquelas duas expressões em inglês, vos permitir a vocês próprios, no caso em que isso faça sentido, serem revendedores daquela infraestrutura e revendedores aqui, se quisermos, quase num conceito de ITIL, ou seja, a revenda do serviço dentro das vossas próprias organizações. Levantarem uma pequena infraestrutura de desenvolvimento para a vossa equipa de projeto, levantarem uma infraestrutura de demonstração para a vossa equipa de pré-venda, levantarem uma intranet que só vai correr para a sazonalidade de lançamento de um produto. Portanto, neste conceito de reseller até interno, em que, no fundo, o mesmo contexto e o mesmo conceito de cloud que vos estamos a colocar ao vosso dispor, vocês o consigam replicar dentro das vossas organizações. Ou seja, que o conceito não seja apenas uma relação fornecedor-cliente 1, não, seja uma fornecedor-cliente N, em que o tal conceito aqui, se calhar mais correto, de enabler, esta cloud vos venha permitir transformar cada vez mais os serviços e cada vez menos os servidores. Esta era a questão, e já agora, se me quiser ajudar, quero-me colocar, e desculpe estar a apontar para si, portanto não estou a penalizar porque decidiu conversar comigo no intervalo todo. Se quiser partilhar comigo e de voz alta a questão que me tinha colocado, eu se calhar podia aproveitar aqui neste slide e falar um bocadinho sobre as migrações. A primeira que tem a ver com o esforço que de facto existe quando alguém decide migrar e depois a forma como é que vamos migrar. E daí mais uma destas fotografias que vos trouxe aqui para brincar um pouco convosco, em que de facto é um caminho muito sujeito à erosão. O risco de, neste processo de migração, deitarmos fora, tal como uma das letras do cartaz ali, entretanto, desapareceu, e desistirmos de repente de um processo de migração porque quisemos ou fazer muitas coisas ao mesmo tempo ou não o quisemos fazer da melhor forma. E, portanto, vamos desmanchar aqui e vamos ter dois slides tecnológicos para abordar isto. Um, a questão da migração, que é este em que estamos aqui, e um segundo, um pouco mais à frente, em que depois entraremos na tal se vamos garantir a entrada, se vamos só garantir a entrada e não garantimos a saída, e como é que os vários processos, quer de tecnologia, quer de metodologia, para garantir que a entrada e a saída da cloud são mais facilitados. Em primeiro lugar, o facto de, e não levem a mal mais uma vez estes exageros mais informais, o facto de se poder migrar uma solução para a cloud não quer dizer que ela forçosamente seja a melhor. O facto de se poder fazer uma coisa não quer dizer que precisemos, muito menos que devamos fazer essa coisa. E, em particular, aquele segundo é, se quisermos, da experiência que temos tido, o que mais vezes nos tem acontecido. Alguém assumir que, pelo facto de migrar um problema que já tem, seja o qual for, para um ambiente de cloud, fruto da tal magia, ele se vai resolver. Eu tenho aqui um problema de capacidade, não tenho performance, mas se isto for para a cloud, isto vai se resolver. Eu costumo dizer que, basicamente, a única coisa que se vai resolver é que o problema deixa de estar num sítio e passa a estar noutro. Porque, na generalidade dos casos, aproveitar a tal magia não resolve grande coisa. Até pode agudizar, tanto mais que, já que vão ter que migrar aquele problema para outro sítio, ainda foram ter trabalho a migrá-lo e não o estão a analisar. Ou seja, se quisermos, aquilo que deveria ser parte da solução, de repente passa a ser parte do problema. Portanto, nestes esforços de migração, e muitas das vezes por causa da questão do físico para virtual, eu não vou dizer não façam isso, mas vou dizer façam isso com alguma cautela. Porquê? O principal objetivo de se agarrar numa migração de uma plataforma que já existe física e transportá-la para o universo virtual, à partida, é uma minimização de esforço, correto? Se alguém o fizer por vocês, é-vos relativamente indiferente se, por exemplo, alguém foi, agarrou no vosso servidor, como ele está, o transportou para um data center e o começou a operar a partir daí como um serviço. Independentemente de vocês saberem se aquilo se transformou num serviço ou se continua no ferro em que já estava. Desapareceu do vosso radar de preocupações. Mas vamos um passo antes. Independentemente dessa magia, alguém vai ter que, alguns, tomar a decisão se migra aquele serviço para uma plataforma virtual ou de cloud e como é que o vai fazer. É aqui que, normalmente, nós damos uma recomendação muito forte. Aproveitem, recordem-se daquele slide um bocadinho antes do café, aproveitem a oportunidade da cloud para fazerem coisas novas, para melhorar e para trocarem coisas. Ou seja, vão ter um momento em que há uma infraestrutura que vos é oferecida, certo, a troco de uma compensação, versus aquilo que têm neste momento. E vão ter uma oportunidade, durante algum tempo, de ter sistemas paralelos, de poderem reinstalar a vossa aplicação, de poderem fazer uma série de otimizações. Ao contrário de, se pura e simplesmente migrarem o que já têm para aquele ambiente, não vão otimizar coisa nenhuma, vão pura e simplesmente, e não estou a dizer que a vossa aplicação não esteja otimizada, não me interpretem mal, mas se apenas acontecer esta transformação, levaram a infraestrutura que estava num sítio para outro. Aproveitem este exercício em que uma nova infraestrutura é colocada em paralelo com a que têm para subirem uma versão do sistema operativo, fazerem uma migração de dados, otimizarem um conjunto de coisas. Ou seja, o facto de se poder
fazer uma migração de físico para virtual, não quer dizer que isso seja uma panaceia que resolve todos os problemas e que é a melhor abordagem. Usem e abusem da oportunidade deste universo que está ao lado, em que muito facilmente se podem gerir capacidades, em que se podem levantar máquinas, aquilo que vos falava no slide anterior, os objetos, os templates, e de repente poderem ter sistemas paralelos e compararem. Eu estou aqui a levantar aquela que vai ser a minha nova plataforma para a minha aplicação com a atual. Até para poderem fazer algum exercício de comparação em que já agora este novo ambiente de cloud vos permita reinstalar e testar um conjunto de coisas. Mas o mesmo é válido para migrar algo que já têm no virtual de um standard de virtualização para outro. Mais do que pura e simplesmente procurarem alguém que vos consiga garantir a transformação do que vocês têm num outro serviço, aproveitem a oportunidade de ter ambientes paralelos para fazer coisas que provavelmente antes não tinham condição de fazer. Voltando ao síndrome da palete que vos falava na primeira parte. Neste caso, não foi necessário ninguém transportar um servidor, reinstalá-lo, preparar um conjunto de ambientes para terem 2 sistemas operativos, 2 bases de dados lado a lado e fazerem coisas. Alguém já fez isto tudo por vocês. Portanto, poderá, em muitos casos, valer a pena não migrar um problema de sítio, mas, de repente, aproveitarem a oportunidade, além das migrações, para fazerem mais algumas coisas. No fundo, aquilo que é um rollout tradicional, em que basicamente é raro se agarrar num ambiente de desenvolvimento e quando ele está estável, copiá-lo literalmente para a produção. Normalmente isto é feito com 2 ambientes separados, por boa prática. Não deverá ser muito diferente, por boa prática também, aquilo que podem querer fazer entre a migração da vossa infraestrutura atual e aquilo que possa vir a ser uma infraestrutura de cloud. Ou seja, sublinho-vos muito, até para evitar, por vezes, que um problema que já lá têm e que até fechava um bocadinho os olhos sobre ele, ele tipicamente não se vai resolver sozinho e se o replicarem do outro lado, só aconteceu isso, ele vai ser replicado. Portanto, algum exercício, mais exigência do vosso lado nestes processos de migração. Vimos no slide de conceito em que vos falava sobre as aplicações cloudizáveis e que vos falava precisamente destes conceitos. O conceito de uma aplicação sofisticada, vertical, ou seja, em que cada cliente tem um próprio e único ambiente de Virtual Data Center para correr cada uma das aplicações e um ambiente de multi-tenant, de um ambiente de vários, partilha de infraestrutura. O que venho trazer aqui, anteriormente mostrei-vos o conceito, aqui vamos entrar em exemplos realmente práticos, ou seja, olharmos para estas arquiteturas de objetos, de templates e mostrar-vos como é que há algumas aplicações com requisitos substancialmente diferentes, uma no ecossistema Microsoft, outra no ecossistema Linux, como é que foram construídas, como é que foram arquitetadas do ponto de vista de cloud, que recursos é que estão aqui envolvidos, que é uma questão que muitas vezes aqui nos é colocada. Então, para construir essa base de dados, questão que me colocava no intervalo, que recursos é que lá estão, como é que podem ser simuladas, vamos aqui dar exemplos, como vos digo, reais, não são exemplos de catálogo, são exemplos de clientes que estão, neste momento, produtivos na nossa infraestrutura. Um primeiro exemplo, e se repararem nós ali censurámos a parte confidencial desta arquitetura, a parte dos endereços, neste caso públicos. Estamos a falar de um cliente que teve de endereçar um grande desafio tecnológico. Este cliente é uma software house, trabalha na área da banca, na área dos seguros e na área também do retalho e ganhou um importante concurso de uma loja de retalho em Angola. E teve um desafio imediato. Cada loja tem uma necessidade própria de infraestrutura, ou seja, em cada loja ele tinha necessidade de construir um application server, um database server e, naturalmente, há ali uma parte de front-ends que, por não ser tão exigente aqui do ponto de vista de configuração, até vos abreviei aqui na apresentação, e tinha necessidade de colocar isto em cada uma das lojas. E, grande decisão, ou vai construir infraestrutura física em Angola, em cada uma daquelas lojas, sujeito a um conjunto de adversidades e de dificuldades, inclusive de custo, ou toma uma outra opção e diz: eu vou construir um data center virtual para cada uma dessas lojas, perfeitamente compartimentalizado, ou seja, da mesma forma que cada uma daquelas lojas iria ter o seu servidor aplicacional, o seu servidor base de dados, o seu storage, enfim, depois mais os restos dos objetos que já vamos falar aqui de segurança, e em vez de o colocar fisicamente em cada uma das lojas, colocam num data center, em cloud, em que cada uma das lojas passa a ter como garantia de redundância aquilo que é, felizmente, a capilaridade da internet, ou seja, ele poder chegar a esta solução por qualquer fornecedor de internet que possa ter. Portanto, abdicou de um conjunto de proximidades em relação ao hardware, por questões de custos, por questões inclusive de segurança, e por uma segunda questão muitíssimo importante, que é
Uma vez construído um template como este, e já agora permitam-me falar-vos um pouco mais do que é que está envolvido neste template, além naturalmente da construção das máquinas virtuais do servidor aplicacional e do servidor de base de dados, neste caso sobre o Windows 2008, a construção de uma appliance completamente separada do objeto de sistema operativo, portanto, uma appliance para gerir a concentração de VPNs em que as várias lojas vão estar a falar entre si, ou seja, em que aquele application server fala com toda a rede de application servers que fazem aquela rede de retalho e, mais ainda, um conjunto de appliances de firewall que vão estar a intermediar os acessos entre aquele servidor de base de dados, aquele servidor aplicacional e, naturalmente, os servidores de front-end. E, antes de entrarmos na tal vantagem adicional, o exercício que aqui é feito resulta, para ter ideia da infraestrutura que aqui está, juntamente com os front-ends, em 8 cores de CPU, 32 GB de RAM e cerca de meio tera de storage. E a grande vantagem que o cliente retirou, além da construção do que aqui está, é de que, quando tem que construir cada nova loja, ele não voltou a ter de reinstalar não sei quantos servidores. Reparem, mesmo do ponto de vista de um ambiente virtual, se ele não conseguir guardar a meta-informação de configurações de todos estes objetos, significaria que para cada nova loja ele tinha que continuar a instalar, físicos ou virtuais, um servidor aplicacional, um servidor de base de dados, configurar um conjunto de regras entre eles, configurar um objeto de VPN para que eles continuassem a falar ou ter estas componentes dentro do sistema operativo e até perder alguma flexibilidade, porque neste caso, por exemplo, como se separou os componentes de Layer 3 da solução, ele tem mais flexibilidade do que depender só dos sistemas operativos para os fazer. E mais, toda esta meta-informação, este conjunto de objetos, isto sim um ambiente de cloud empresarial, foram-lhe permitir que quando faz a instalação de uma segunda loja, não volta a ter de repetir nenhuma destas instalações. E no fundo o que nos vai pedir é, para a loja da localidade X, pode precisar de mais processamento, de mais memória ou menos, e em função disto vai utilizar um mesmo template, um mesmo conjunto de objetos, já devidamente arquitetados para reprovisionar tudo o que está a fazer. Reparem, por isso deixámos propositadamente este exemplo para esta parte mais técnica da apresentação, a diferença de paradigma, se quisermos voltar à questão das pizzas, é muito mais do que pizzas à fatia, que seriam aqueles dois objetos a verde. Estamos a falar de serem donos de um bocadinho da fábrica de pizzas e de pedirem as suas próprias, com a sua própria marca, variando se vão ser de maior dimensão ou de menor dimensão, mas em que, parte importante, o que aqui está é a propriedade intelectual deste cliente, ou seja, este template diz respeito à arquitetura dele e não a algo que foi empurrado como um conceito. Reparem, e trazemos propositadamente um exemplo complexo, dificilmente esta arquitetura que está aqui faz sentido para o cliente do lado. É esta uma das vantagens de novas arquiteturas de cloud, com muito mais foco nos objetos, nos templates, em suma, em arquiteturas de serviço, mais do que pura e simplesmente em entregar aquilo que por vezes se chama um bare bone, entregar simplesmente recursos de infraestrutura como um serviço, que seria apenas aquele retângulo do canto direito, mas entregar a combinação destas duas coisas, permitindo a um cliente replicar o que aqui está. Obviamente que trouxemos aqui um exemplo de alguém que é um parceiro, de alguém que é um integrador, alguém que está a replicar este serviço. Não é também muito difícil dentro de uma organização que apenas, como se fosse pouco, está a satisfazer necessidades corporativas, pensarem sempre que tenham que reinstalar o tal exemplo do file server, que tenham que replicar um ambiente de pré-venda, as necessidades que podem ser supridas pelo uso de um template em vez de simplesmente replicarem objetos são tremendas. Deixem-vos dar um segundo exemplo. O exemplo que tínhamos anteriormente, recordo-vos, é um ambiente vertical, ou seja, em que cada nova loja que é implementada por aquela software house irá receber um pequeno data center como aquele. E aqui temos um exemplo substancialmente diferente, em que um cliente, num outro ecossistema, portanto estamos aqui a falar de um ecossistema Linux, quer na parte de servidores de aplicação e de servidores web, quer na parte de base de dados, tem como objetivo ele constituir-se como um multi-tenant, ou seja, em que ele levanta toda a sua infraestrutura de servidores e depois, do lado do próprio cliente, opta por colocar os layers de serviço naqueles servidores que ali estão. Estamos a falar de alguém que utilizou uma plataforma de cloud para transformar o seu software num serviço, em que não está a entregar a cada um dos seus clientes um pequeno data center, porque os seus clientes não estão à procura de infraestrutura, estão à procura apenas e só de fatias de um determinado software. E daí, tal como viram no exemplo anterior, neste caso adicionamos ali uma unidade de storage partilhada, além dos discos que estão em cada um daqueles servidores, e mais uma vez, separação
para que consigam acompanhar até melhor aqui o contexto de é um data center virtual, o que significa que além, pura e simplesmente, de um conjunto de máquinas virtuais, estamos a falar de contextos de firewall que estão separados, contextos de switches que vai gerir todas as VLANs que ali estão, de unidades de storage partilhada além dos próprios discos locais e que, no fundo, seriam aquilo que o cliente teria de fazer ou do ponto de vista físico ou do ponto de vista lógico, mas explorado por ele, correspondente à instalação de 3, 4, 5, 6 servidores e que, no fundo, mais uma vez, o cliente vai adquirir infraestrutura como um serviço com aquele total de recursos que estão ali, mas há um fornecedor de serviço que lhe vai entregar, literalmente, à medida, uma plataforma como um serviço, ou seja, a construção do que aqui está, ou, se quisermos, numa segunda derivada, a possibilidade do cliente, ele próprio, construir parte dos ambientes que aqui estão. Ou seja, se quisermos, esta é aquilo que acreditamos ser a próxima geração dos grandes serviços de cloud, ou seja, conhecidos e abertos que estão os modelos de entrega de serviço em data center, conhecidos que estão e abertos também que são os formatos de virtualização, é numa camada um pouco mais acima, a camada das aplicações, a camada dos sistemas já arquitetados, dos pré-fabricados à medida, vamos dizer assim, em que de facto há reais poupanças de esforço. Deixem-me, e já agora aproveitando, e não estou a usar agora como truque a sedução das prendas, alguém quer colocar alguma questão sobre estes objetos, sobre estes templates? Há aqui algumas pessoas que já estiveram mais familiarizados com este ambiente, portanto esses poderiam ser um bocadinho mais suspeitos. Se nas vossas organizações o conceito de template já existe, se faz sentido, se alguém quer partilhar aqui alguma experiência? Quase que chegamos lá. 2 passos atrás para tentar lhe responder. Em primeiro lugar, os níveis de customização que estamos aqui a falar são em crescendo, ou seja, o primeiro elemento a customizar aqui é o próprio objeto que ali está, em que, e neste exemplo nem tanto, aqueles 2 objetos que em concreto estão ali de cor verde, aquele application server e aquele database server, para o caso específico e concreto deste cliente, nem sequer corresponderam ao objeto standard do Windows 2008 que já existia. Porquê? Por exemplo, aquela base de dados que está ali tinha requisitos específicos do ponto de vista de configuração, de pré-configuração da sua integração no sistema operativo que não são nem sequer iguais a outro standard de base de dados e muito menos iguais a outra implementação. É um ERP proprietário deste cliente. Por isso, o primeiro nível de customização não é pura e simplesmente dizer, ok, empurramos os objetos standard de sistemas operativos e a partir daí depois é que tipificamos os templates. Não. De facto, estas plataformas têm de permitir customizações no elemento atómico, se quisermos, e depois a construção daí em diante com objetos que já foram customizados para um determinado caso, os mesmos poderem ser utilizados em templates, naturalmente eles, a soma de objetos customizados e eles próprios customizados. Portanto, sim, este tipo de ambientes de cloud não pode ser mascararmos o hosting, como fazíamos antes, de, ok, as fatias estão ali escondidas debaixo de umas caixas mais coloridas e é da combinação das fatias que eu vou chamar um template. Não. Claramente, este tipo de objetos e este tipo de tecnologia que está aqui tem de permitir customização profunda de cada um destes objetos, com a liberdade, inclusive, assumindo, por exemplo, que esta plataforma possa suportar Open Virtualization Format, em que haja liberdade do cliente importar o que muito bem lhe apetecer, cruzando com a outra questão que se colocava ali, ir buscar equipamentos, appliance, ir buscar soluções que já existam e arrastá-las neste contexto, arrastá-las porque há aqui alguma dinâmica gráfica neste tipo de tecnologias, transportá-lo para aqui como objeto e começar a construção a partir daí. Ou seja, não é apenas o template que vai ser a customização, mas o objeto propriamente dito. E há parte daqueles contextos de objetos e de templates que, mais do que aqui propriamente estarmos a colocar em causa mitos, estamos a dar algumas sugestões de soluções mais inovadoras que possam procurar. Do ponto de vista técnico, eu já tinha falado disto um bocadinho na primeira parte, normalmente um segundo patamar da cloud, que é, e se quisermos, tal como na primeira parte eu fui construindo com vocês soluções cada vez mais complexas, vamos assumir que com estas recomendações e estas ilustrações que fomos dando, estaríamos neste momento, se quiséssemos chamar a isto um projeto, naquela fase em que já tínhamos construído qualquer coisa, ou seja, em que já nos apercebemos se íamos fazer uma migração físico para virtual ou virtual para virtual, já tínhamos escolhido alguns dos objetos customizados, já tínhamos até construído um template, já tínhamos conhecido níveis de serviço, enfim, até já tínhamos a solução relativamente próxima daquilo que queríamos avançar e é normalmente por esta altura que se colocam aquelas questões de, ok, já defini os meus objetos, já defini o meu template, sei os níveis de qualidade intrínsecos da plataforma, mas tenho que tomar aqui uma decisão de que garantias me dão do ponto de vista de backups,
que garantias me dão do ponto de vista de recuperação de desastre, enfim, todo um conjunto de questões que, por vezes, e aqui sim é uma das partes que nós, enquanto parceiro e parte integrante da indústria de cloud, temos muitas vezes que enfrentar aqui uma dificuldade, que é, parece, tal como o best effort das clouds públicas, existir às vezes uma assunção de que um grande provider internacional, e sublinho, vamos mostrar aqui slides que têm a ver com provider internacional, não é de todo uma questão de picardia. Aliás, o parceiro internacional que aqui aparece fornece, inclusive, a clientes nossos e trabalhamos em consórcio. Portanto, é apenas uma questão de desmanchar alguns dos contextos de um parceiro como uma Amazon ou como um Google parecerem, ou por vezes serem projetados, às vezes nem pelos próprios, mas por outros, como eles têm uma infraestrutura que está no mundo inteiro, logo é absolutamente redundante. De certeza que vocês já ouviram, de uma forma ou de outra, isto aqui e acolá. Em primeiro lugar, isto parece demasiado bom para ser verdade. E eu costumo fazer algum exercício que é, se alguém vos diz que tem uma plataforma perfeitamente redundante em 2 sítios, o custo é muito fácil de fazer. Custa o dobro da primeira, mais um bocadinho de taxa de serviço para garantir que estas coisas estão a falar uma com a outra. E normalmente quando faço este exemplo, alguns sorriem-me e dizem, está a exagerar porque se calhar é só o storage que está replicado ou se calhar é só em determinado... E começamos a entrar nos se calhares. Ótimo. Quando chegamos aos se calhar estamos no bom caminho, porque o se calhar da minha organização é diferente do se calhar da organização das senhoras e dos senhores que aqui estão. É diferente para cada um dos vossos casos. E garantidamente, e digo isto, aliás, até vos vamos mostrar alguns slides que documentam isto, não existe nenhum fornecedor internacional, nem nacional, naturalmente, com total redundância de todas as suas infraestruturas em todos os seus pontos de data center ou de rede. Isso não existe. Existe um conjunto de disponibilidades de serviço, com redundâncias maiores de um lado, redundâncias maiores do outro, e a necessidade, que é o que vos vou ocupar aqui durante algum tempo, de, olhando para, sejam recursos de cloud, sejam recursos físicos, saber o que é que para a vossa organização é uma recuperação de desastres ou é uma continuidade de negócio. Deixem-me dar-vos aqui um exemplo, e como vos dizia, trazer aqui um exemplo da Amazon. Propositadamente o artigo, depois os links estão ali, poderão consultar, mas o objetivo nem é tanto a leitura do mesmo. Trata-se de um artigo da Wired, de junho do ano passado, em que, provavelmente num daqueles cenários que os americanos gostam de chamar de perfect storm, um conjunto de coisas aconteceram em cadeia e provavelmente no pior sítio, geograficamente falando, onde isto poderia acontecer. Na Califórnia do Sul, uma tempestade elétrica de fim de verão, de meio de verão, particularmente agressiva, leva a uma disrupção do fornecimento de energia elétrica a um dos principais data centers da Amazon. Neste mesmo data center estavam alojados serviços absolutamente críticos, como a Netflix e o Instagram. Em particular, no caso da Netflix, significou, e salvo erro, isto terá sido ou numa sexta-feira ou relativamente próximo do fim de semana, a disrupção da distribuição de filmes digitais na Califórnia do Sul, próximo do fim de semana. Portanto, estão a ver a visibilidade que houve desta quebra de serviço. Ora, falei em quebra de serviço. De facto, esta tempestade, enfim, depois há aqui uma série de pormenores do que é que correu mal, eu já vos vou detalhar, mas antes de detalhar o que é que correu mal, vamos recordar daquele argumento inicial de Amazon, grande provider internacional, serviços de primeiríssima linha, e o serviço falhou. Então, não temos uma redundância que está em todos os data centers. Vamos detalhar um bocadinho mais e, felizmente, porque poderiam dizer, está bem, Pedro, mas aquela é aquela parte que os mídias gostam de explorar e porque põem ali um bocadinho de sal e conseguem fazer um artigo engraçado. Temos aqui, portanto, aquilo é 29 de junho a 2 de julho e é um documento da própria Amazon detalhando e reconhecendo que tiveram disrupção total de serviço durante um tempo razoavelmente alargado. Ora, desmanchando tudo isto um pouco, o que aconteceu foi algo relativamente comum a qualquer operação de data center, um conjunto de falhas. Falhou o abastecimento elétrico, como um todo, e um dos grupos geradores não arrancou como devia e houve, de facto, uma disrupção total de serviço. A disrupção de serviço elétrico foi obviamente mais curta do que a disrupção de serviço, porque depois de um data center cair como um todo, ele não recupera por osmose. No segundo seguinte, há um conjunto de tempos e de procedimentos até que ele volte a repor serviço. Este artigo não serve de maneira nenhuma, porque reparem, em alguma medida eu estou-me a atacar a mim mesmo, tenho consciência disso. Eu tenho um data center, estou sujeito a cortes de energia como qualquer operador de data center, e se ele me acontecer nas mesmas circunstâncias, eu terei rigorosamente que fazer a mesma press release que está ali. O objetivo de vos trazer isto é que não há soluções replicadas, mesmo a esta escala mundial, que permitam que, e não estou a dizer que alguma vez a Amazon o disse, que um data center na Alemanha esteja a recuperar o serviço que está nos Estados Unidos. Isto não existe. Estes níveis de redundância não existem. Porquê é que vos estou a dizer isto? Não, de maneira nenhuma, insisto, para atacar as soluções de cloud, mas porque eu gosto de acrescentar valor e não só de vos trazer medo,
de exijam que vos prestem serviços de recuperação de desastre e de continuidade de negócio, que vos permitam não ser afetados por este tipo de anomalias, mas serviços esses que sejam do vosso conhecimento e já agora do vosso requisito. E é este exercício que nos próximos 2 slides vos quero dar, ou seja, podem e devem pedir ao vosso fornecedor que para uma parte da vossa infraestrutura, para uma parte dos vossos dados, vos deem instrumentos e garantias de que eles podem ser recuperados num outro data center, daquele fornecedor ou de outro, mas em que isto não seja pura e simplesmente um daqueles gestos de encolher de ombros de não, é um grande fornecedor, são um operador, eles têm lá as redundâncias deles. Não. Exijam conhecer quais são as redundâncias que vos dizem respeito e que fazem sentido para o caso do vosso negócio. Deixem-me, não vos quero bombardear aqui com estes acrónimos todos e, se quiserem, concentrem a vossa atenção efetivamente aqui neste ponto mais intermédio. Existe um conjunto de metodologias para se desenharem processos de recuperação de negócio e processos de recuperação de desastre, mas que essencialmente têm a ver com 2 grandes coisas. Em primeiro lugar, e isto é algo, sublinho, em que só vocês podem dar esta resposta. Nunca, nenhum fornecedor de serviço pode responder isto por vocês. A vossa organização é que sabe o que é que quer garantir recuperar. O file share é tão importante como o mail. Se perderem tudo o que está no file share da vossa companhia, acontece alguma coisa. Se calhar o file share é uma réplica de algo que está num parceiro vosso, que está no headquarter. Se calhar não é muito importante. Se calhar o que está no mail é. E já agora, se aquela parte que realmente é importante, quanto tempo é razoável esperarem que demore? Há organizações que, se calhar, se ficarem sem um determinado repositório documental durante meia hora, pode ser disruptivo totalmente do serviço. Outras que, se calhar, ficarem sem aquela informação durante 2 dias, nada acontece. E mais, é desta granularidade, a resposta não é tão binária, não há aquilo que querem e aquilo que não querem, não há o que precisam de ter sempre e aquilo que pode esperar um ano. Há níveis diferentes de serviço que vos permitem o quê? Escolher e adequar o preço do serviço que vos vai ser prestado. É aqui que eu quero chegar. Ou seja, se recordarem daquele exercício que fazia convosco um bocadinho atrás, dos file shares, em que dizia, se calhar vocês podem olhar para cada um dos recursos e como os ambientes de cloud vos permitem muito facilmente fatiar o que fazem em cada sítio, aqui é mais uma oportunidade. E, por favor, não há serviços que vos garantam total disponibilidade do que quer que seja e muito menos, já agora entrando nesse contexto, garantir que os vossos dados não são perdidos não é garantir que estão a fazer backups aos vossos dados. Esta é uma das questões, e tenho aqui alguns clientes que já debateram isso comigo. Perguntaram, então vocês fazem backup às vossas plataformas? Não. Os senhores vão me dizer que backup precisam para a vossa plataforma. Eu não perco dados. Eu garanto uma infraestrutura, tento não perder dados. Tenho uma infraestrutura na qual invisto em redundância intrínseca para que, no caso da falha de um disco, os senhores não percam dados. Mas não consigo, por magia, eu sei que estou a abusar do conceito de magia, não consigo, por magia, ir buscar os vossos dados da semana passada. Nem eu, nem ninguém. A não ser que, mais uma vez, os senhores, e para cada um dos vossos serviços, me digam, eu para este preciso de backups diários, para aquele preciso de backups semanais, e para alguns, se calhar, eu preciso de backups de transações de hora a hora e que têm que ser guardadas durante um ano. Mas isto faz sentido para um leque das vossas aplicações e tem um custo, e que para outras, se calhar, quando se aperceberem, vamos exagerar o exemplo, que se calhar para fazer o backup diário ao vosso file share custa 10 e vocês dizem, não vale a pena gastar 10, eu se calhar só preciso de um backup mensal e vou poupar aí, para isso sim, fazer backup às tais transações que são mais críticas. Estou a ir naturalmente à esfera mais pequenina, os backups, mas a transposição para aqui é aquilo que eu vos peço como exercício, ou seja, consultem depois mais tarde estes standards, os normativos internacionais, mas são aqueles 2 contextos os mais importantes, o RPO e o RTO. O Recovery Point Objective, ou seja, o que é que querem que na vossa organização seja recuperado. E o segundo, que é o fator tempo, e dali a ilustração do cronómetro, quanto tempo é razoável que aquilo que querem recuperar vos seja disponibilizado. Porque, obviamente, ter algo que nunca falha e que está disponível online tem um custo de infraestrutura e de serviço diferente daquilo que pode esperar 2 dias, uma semana ou outro intervalo de tempo. Escolham esta granularidade e pressionem o vosso fornecedor de serviço, não para uma espécie de one size fits all, em que aquele backup diário deve servir para todos. Não, forçosamente, há dinheiro mal gasto na vossa organização se utilizarem a mesma política de backups para todos os vossos serviços. Os vossos serviços não têm, claramente, os mesmos níveis de criticidade de um sítio e do outro. Ajustem o mais possível estes planos e, naturalmente, não esperem, tal como aqui na primeira ilustração do terremoto de Lisboa, não esperem que uma catástrofe
otimisticamente mais reduzida do que aquela, seja o fator para irem à procura de uma solução destas. Seguramente vale a pena fazer o exercício de consultar o vosso fornecedor de serviços, seja um fornecedor de serviços cloud ou outro tipo de serviços, para que ele vos ajude a dimensionar todos estes aspectos e que não caiam, por favor, numa ilusão de que uma infraestrutura de um grande fornecedor vos garante tudo aquilo que vocês se calhar nem nunca pediram e estão a assumir que está lá à vossa espera. Tipicamente não está. Deixem-vos dar em 2 curtos slides os 2 grandes drives daquilo que deverá ser o vosso esforço de desenho disto do ponto de vista das vossas aplicações. Em primeiro lugar, ali mais à direita tem o vosso fornecedor de serviço, aqui mais à esquerda tem a vossa infraestrutura. O vosso fornecedor de serviço não conhece o vosso negócio, tem de o ajudar, entre aspas, a que ele consiga cruzar aquilo que são os vossos requisitos de tecnologias de informação já mapeados em cima do vosso negócio, para que do lado de lá, seja em ambiente de data center, seja em ambiente de cloud, esteja materializado aquilo que para a vossa organização e face àqueles planos de continuidade de negócio, planos de recuperação de desastres, o que querem recuperar e quanto tempo estão disponíveis a esperar, seja materializado. E se quisermos, no slide seguinte, isto será aqui do ponto de vista metodológico e do ponto de vista funcional, e se quisermos aqui, do ponto de vista mais tecnológico, façam ainda uma segunda separação. Separem o que é a lógica das vossas aplicações e dos vossos sistemas daquilo que é a lógica dos vossos dados. Acompanhem-me neste raciocínio. Mais importante do que a aplicação são seguramente os dados. As aplicações não vos servem de grande coisa se alguém vos disser eu amanhã tenho o SharePoint, o Oracle, o SAS, o SAP, a Primavera a funcionar, tem ali infraestrutura. Porreiro. Estão lá as minhas configurações, estão lá os meus utilizadores, estão lá os meus dados. Portanto, de pouco vos vale alguém que vos consegue repor apenas e só a infraestrutura aplicacional. Ao contrário, idem, também de pouco vos vale alguém vos dizer eu tenho aqui todos os vossos dados, mas olha, estes dados de configuração, sem o SharePoint os ler, não se transformam em listas, não têm utilidade. No entanto, é obviamente diferente o esforço e o custo de vos garantir redundância de dados versus garantir o mesmo em aplicações e ainda mais garantir que tudo isto como um todo está permanentemente replicado. Façam algum exercício dentro das vossas organizações de ver dados que podem facilmente ser colocados numa infraestrutura de aplicações que até pode ser vossa e pedirem ao vosso provider apenas para vos tomar conta dos dados ou vice-versa. Não encarem muitas das vezes, e deixem-me partilhar este exemplo, alguém me dizia outro dia, eu tenho a minha situação relativamente assegurada, era um cliente, porque eu replico um cliente que tem uma cloud própria, e eu replico todos os dias, faço snapshots todos os dias à minha infraestrutura de máquinas. Portanto, eu tenho aplicações, tenho dados, tenho tudo. Sim, senhor. Eu não quis de maneira nenhuma, e estão aqui vários clientes, não quis atacar esta solução do cliente, mas só lhe perguntei, então faz todos os dias e quantas guarda? Guardo um número razoável, guardo 4, 5 máquinas, certo. Tinha aquele problema que lhe aconteceu há 6 dias atrás e que, porventura, entretanto, se manteve na sua organização, não vai conseguir voltar a um estado anterior. Reparem, estamos a mostrar aplicações, dados, fez snapshots, tem lá tudo, mas não consegue fazer esta separação e, reparem, uma falha não é forçosamente o terremoto, porque essa destruiu toda a sua infraestrutura e, provavelmente, essa, no caso destes snapshots, resolvia. Há um bug aplicacional, há uma intrusão, há uma corrupção de fecheiros, em que, de facto, o simples facto de estar a fazer snapshots sucessivos a uma infraestrutura tipicamente não é garante de coisa nenhuma, a não ser, se quisermos, a ir buscar o problema mais recente que lá tinha, ou toda a infraestrutura a funcionar, mas que se calhar precisava de voltar 2 dias atrás e que o storage, obviamente, não é infinito para lá chegar. Portanto, façam alguns exercícios, se quiserem, aquela expressão que eu utilizava um pouco lá atrás, o facto de se poder fazer uma coisa não quer dizer que a deva fazer, nem que ela seja parte forçosamente da solução. Snapshots são um método que muitos de nós utilizamos como uma salvaguarda, são um método, a meu ver, muitíssimo eficiente como fallback, ou seja, eu vou amanhã fazer uma subida à produção e sei que o meu ambiente hoje está estável e posso usar esse snapshot como uma forma muito rápida de voltar ao que se passava ontem. Mas nestas realidades um bocadinho binárias, de muito curto prazo, utilizar uma biblioteca de snapshots como recuperação de desastres, não só os custos de storage também não são exatamente pequenos, como claramente não é a forma mais eficiente de buscar aqueles 3 ficheiros que eu perdi. Ou seja, eu ter de repor toda uma infraestrutura só porque precisava de 3 ficheiros. Ai, Paulo. Faz mal. Não é exatamente a forma mais eficiente de se gerir isto. O objetivo destes 2 slides é claramente colocar-vos perante um bocadinho mais de esforço para o lado das vossas organizações. Ou seja, não esperem que seja o vosso provider a tomar estas decisões, que ele conheça tão bem o vosso negócio como vocês e, acima de tudo, que este gradar de custos entre reproduzir infraestrutura e reproduzir dados tenha, obviamente, o menor custo para as vossas organizações.
Não sei se alguém aqui sobre recuperação de desastres, sobre continuidade de negócio, quer colocar alguma questão, se querem partilhar alguma experiência. Por favor. Os dados também são guardados a longo prazo. Muito bem. Deixe-me interessar essa questão. Nós temos clientes que nos colocaram, inclusive, desafios engraçados de terem plataformas de backup com 10 anos de histórico e que não têm, neste momento, capacidade financeira para investir na renovação desse parque de backups. Estamos a falar de plataformas de tapes, plataformas de disk vault, em que a renovação tecnológica que era necessária está fora do orçamento do cliente. E que nos colocam, neste caso, o maior dos desafios. Transportar toda essa infraestrutura física que já existe para o nosso data center, passarmos a operar aquela solução como está, do ponto de vista histórico, mas em que a solução daí em diante passa a ser uma solução totalmente cloud-based. Ou seja, mais uma vez, não só a possibilidade de ir cruzar a oferta que já existe para trás, operar aquele tape engine, operar tudo o que são aquelas recuperações, aqueles restores históricos, mas em que o que vai acontecer dali em diante, o histórico seja definido pela sua organização. Ou seja, se nos pede que sejam guardados 10 anos de storage, que nos sejam guardados, ou inclusive a prestação de serviços mais distribuídos, imagine, guardar uma parte da informação em disco e ao fim de 2, 3 anos, porque já sai fora daquela janela de restores mais urgentes, que a informação seja passada para um storage de baixa intensidade ou até para tapes que depois possam ser entregues do seu lado. Ou seja, não tem de ser forçosamente a solução de cloud naquilo que é aquele pacote standard. Os backups têm um mês. Não é para nós inédito termos clientes a pedirem, por razões legais, a 10 anos, a 5 anos, ou com maturidades diferentes, ou até, como digo, a contratação até se vai iniciar daqui em diante e nós termos de migrar um conjunto histórico de backups. Não é por ser uma plataforma de cloud que o histórico e o peso crítico da informação deve ser comprimido de alguma forma. Portanto, não há nenhuma razão para que não seja assim. Okay? Se não se preocupar, eu vou-me preocupar por si. E a minha preocupação é diferente da sua. Por uma razão simples. Vamos imaginar que todos estes senhores que estão aqui... Deixe-me só terminar este argumento, eu já o deixo concluir. A minha preocupação é diferente da sua, porquê? A sua, eu ainda não sei qual é. Assumo que há alguma e que ficará desagradado se eu lhe deitar fora todos os seus dados em caso de eu ter um acidente do meu lado. Mas a minha preocupação é a soma das preocupações médias de todas as pessoas que estão aqui, que dificilmente terão a mesma do que a sua. Alguns têm a utilização do e-mail para um fim, não vou dizer recreativo, mas de baixa intensidade, e alguns estão a gerir encomendas em cima de mail. Por isso, sendo do seu lado, e eu até compreendo a primeira parte do seu argumento, eu sou agnóstico se é uma solução Microsoft Exchange, se é uma solução qualquer outra de Open Standard Email. Mas do ponto de vista de Disaster Recovery, não seja agnóstico. Diga-me, eu preciso de backups, em primeiro lugar. Eu preciso que me garantam um plano de backups em que, se calhar, todas as suas mailboxes não têm de estar abrigadas no mesmo tipo de backups. Tem algumas, se calhar, para uma baixa carga administrativa que não são importantes e o tal, eu sei que não é a sua realidade, mas vamos fazer de conta, o tal controle de encomendas, se calhar, tem de ter possibilidade de o serviço não falhar mais do que 4 horas. E, se calhar, vai ter de pagar, não é se calhar, vai ter de pagar um pouco mais. Mas depende da maturidade do serviço que lhe está a ser prestado. Neste sentido, se eu tenho, vou abusar, uma das tais clouds públicas em que eu lhe digo, olha, este é o serviço que é igual para todos, Google, ok? Não vai pedir nada porque eu não lhe dou. Por muito que me peça, eu quero ter este nível de backup, eu não lhe dou. Este é o meu serviço que é público e é igual para toda a gente. Um outro tipo de serviço que não o vai colocar a ter de escolher a tecnologia. Eu não lhe vou dizer, olha, eu uso para disco a tecnologia X. Hoje posso-lhe mostrar, mas não o obrigo a participar nessa escolha, mas peço que me ajude a prestar-lhe o serviço de Disaster Recovery que para a sua organização faz sentido e que, forçosamente, é diferente da organização deste senhor e daquela senhora lá ao fundo. Ou seja, há entidades que, pela volatilidade do mail, ou por uma opção, fazem download dos IMAPs para dentro da sua própria rede e está a tomar conta dos backups do seu lado. Não me contrata nada e está a ser autónomo do seu ponto de vista. Ou tem uma prerrogativa que diz, não, eu quero que os serviços sejam sempre daquele lado e quero que o downtime, o SLA, não seja os 99, 95 que lá estão, mas quero que sejam 99 com 4 novos. E esse fornecedor, obviamente, se for honesto, não lhe vai dizer que é o mesmo serviço que lá está e cobrar-lhe mais por causa daquele SLA, vai adequar do ponto de vista da tecnologia, do ponto de vista do suporte que lhe está a ser prestado, não só a detecção, como a garantia dos seus backups. E escolheu o exemplo do mail, que é ainda por cima um dos mais dramáticos. Não tem de ser pelo facto de eu ter um serviço universal de mail partilhado numa cloud que eu não deva endereçar a sua criticidade, que é diferente do vizinho do lado. Mas eu, ao contratar um SLA, uma disponibilidade, estou a passar o ónus da redundância para o operador. Essa é a parte em que eu me vou maçar por si, de acordo. Mas a forma como eu me vou maçar com a sua solução pode ser mais ou menos intensiva que a do lado. E isto, obviamente, tem custos diferentes para mim. Essa parte, o seu requisito deve
Se lhe disser que a sua disponibilidade é de 99, 95, vamos imaginar, isto corresponde ao número de falhas mínimas que está disponível para aceitar. Mas, além disso, precisa de backups. E os backups podem não ter a ver com a minha falha de serviço. Não leva a mal, pode ter a ver com o utilizador seu que apagou a mailbox toda. E, de repente, precisa que seja feita uma reposição do que lá estava. Eu estou-lhe a dar os 99, 95% de serviço daquela mailbox vazia, está excelente, que o seu utilizador acabou de apagar. Eles estão lá. Não, se me perguntar, não cumpriu a SLA, cumpriu, então não tem serviço, mas não tenho lá nada. E eu não posso ficar sem o conteúdo histórico que lá está. Eu aí preciso da sua ajuda de... Os backups são de hora a hora, são uma vez por dia. Quanto tempo, às vezes... Sim, mas a solução de backup não é disaster recovery. É uma parte dela. É uma parte dela, não é? Os meus 99, 95 que eu lhe dizia a brincar estão aqui. Há muita interação. Aqui, do ponto de vista de uma solução de cloud, não haverá tanta interação, neste caso desta solução concreta, porque a solução de mail que está a ser entregue, como me pediu ser agnóstico, eu não estou a entrar no detalhe da aplicação que lhe estou a dar. Portanto, estou a dar aqui map, pop ou o que seja. Mas aqui nos dados há interação sua, porque pode apagar os fecheiros que lá estão. Eu aqui preciso da sua ajuda para que naquela parte ali na recuperação eu lhe consiga fazer restore dos dados que acabou de apagar, que foi o seu mini desastre, foi o seu pequeno terremoto, aquele utilizador que chegou na segunda-feira mais desagradado e apagou a mailbox toda e deixou de ter pendentes. É verdade? Vai precisar de restores do meu lado. É razoável esperar pelo dia seguinte? Se calhar não é. E esse é o meu serviço standard. Estou a dizer isto do ponto de vista de exemplo, não estou a dizer que é o meu serviço standard. Se calhar esperar pelo dia seguinte para eu lhe repor aquele conteúdo não é razoável. Se calhar preciso de um backup mais agressivo, em que numa hora eu lhe possa repor o que lá estava há meia hora antes, por exemplo. Este tipo de criticidade não pode, obviamente, do ponto de vista do seu fornecedor, ser igual para todos os clientes. Porque há um nível muito agressivo para um caso que pode ser totalmente overkill para o lado e que o ia penalizar em custos. Fiz-me entender? Não diga mais ou menos. Se não os conseguir esclarecer, é esta a parte em que os exemplos me dão jeito até para explorar mais os contextos que aqui estão. Não, por exemplo, o caso estava a falar de uma falha prolongada de energia Certo? na zona de Lisboa. Presumindo que o vosso data center... Correto, é na região de Lisboa. Eu sou agnóstico se o data center está em Lisboa. Depende. Se eu contratar Se a sua... data center é uma coisa, se contratar um serviço... Nem tanto isso. Deixe-me ir mais longe. O data center está em Lisboa, primeiro responder à sua questão, ali na zona da Expo, e está convidado a visitá-lo quando quiser, com todo o gosto. Não lhe é indiferente pelo seguinte. Imagine que, creio que a sua operação, nós conhecemos ainda há pouco, creio que a sua operação está em Lisboa, correto? Não sei, está em Lisboa? Muito bem. E que queria considerar a nossa plataforma em Lisboa como uma opção de disaster recovery válida para a sua organização. Em primeiro lugar, estamos aqui a cometer um pequeno erro os dois, que eu estou-lhe a dar um disaster recovery na mesma cidade onde tem a sua operação. Portanto, eu ia lhe dizer, o nosso data center na região norte é provavelmente o sítio onde eu vou fazer o seu disaster recovery. Primeiro ponto. Tal como, ao contrário, um cliente que está no Porto aí tem a questão facilitada se eu lhe fizer a recuperação no data center de Lisboa. Primeiro ponto. Segundo, no tal caso da falha de energia, eu posso ter necessidade de, vamos imaginar que além do serviço de mail tinha mais um serviço de base de dados, mais 3 ou 4 aplicações connosco, mas que só o mail é que o preocupava. Se calhar, até me pode dizer assim, olha Pedro, eu estou interessado em que me prestem o serviço sem a questão da recuperação de desastre aqui em Lisboa, um data center tradicional, em que lhe entregue isto tudo, mas o mail ponha uma recuperação de desastres no Porto com um tempo de reposição de 4 horas, caso haja uma falha catastrófica em Lisboa e que a central do carregado desaparece. E isto, obviamente, tem para si um custo, para si ou para qualquer outro cliente, diferente de, olha, este é o meu SLA de 99,95, em que eu, com 2 postos de alimentação redundantes, com mais isto e com mais aquilo, consigo assegurar serviço em Lisboa. Mas se toda a energia de Lisboa desaparecer, eu gostava de continuar a dar serviço a partir do Porto. Mas isso não faz parte, daí aquele exemplo da Amazon. A Amazon não entregou um serviço à Netflix e ao Instagram com redundância entre 2 data centers. Entre o data center da Califórnia do Sul e um data center no deserto do Nevada, ali no estado ao lado. Se calhar agora já tem, mas... Como esse serviço não foi... E, mais uma vez, porquê é que esse serviço não foi contratado? Porque custou o dobro. Ok? É aqui que eu quero chegar. Ter o seu serviço de mail perfeitamente replicado. O seu, já agora, todos os senhores, só o seu, obviamente, para mim não custa o dobro. Custa só a pequena fração do seu. Mas se todos aqui se pusessem de acordo, e se o custo fosse zero, claro que todos se punham de acordo, não é? Eu quero ter uma infraestrutura perfeitamente redundante em zero downtime, todo o meu mail disponível, mesmo que Lisboa desapareça. É verdade, é perfeitamente possível, mas implica eu duplicar toda a infraestrutura e já agora, não se esqueçam, além de eu duplicar a infraestrutura de aplicações, eu tenho que ter uma solução de mail a correr no Porto, tenho que ter dados perfeitamente replicados num sítio e no outro. Ou seja, além de eu duplicar a infraestrutura, storage e tudo mais, eu tenho que garantir, como o que me pediu, muito agressivo, é que se este falhar, o outro tem que estar imediatamente a dar serviço, eu estou permanentemente a replicar dados. Os custos disto são, obviamente, pendentes da sua análise. Faz sentido para o seu negócio, se isto custar 1000 e a sua perda de negócio são 100,
mais vale estar sem negócio, entre aspas, permita-me aqui o exagero. É no fundo deste modelo de quanto é que vale a aplicação, quanto é que vale os dados, o que é que realmente faz sentido proteger de uma maneira ou de outra, que estas soluções devem ser desenhadas, e é isto que claramente nós fazemos, seja, aliás, como estava, peço desculpa, neste slide, quer do ponto de vista da oferta dos data centers, quer, obviamente, das clouds que estão montadas em cima dos data centers. Portanto, daí esta prerrogativa de pode dar um bocadinho mais de trabalho do ponto de vista do vosso requisito enquanto clientes procurarem afinar este modelo, mas normalmente a solução one size fits all que vem do lado de um fornecedor doesn't fit all. Ok? Muito bem. Deixe-me interessar a sua questão e não leva mal, eu vou tentar, acho que, e bem, misturou dois contextos. De repente falou da microempresa, a microempresa normalmente não contrata 2 circuitos de fibra redundantes, porque senão não é bem uma não leva mal, está bem? Não é bem uma microempresa, é uma organização um bocadinho maior. Portanto, vamos começar pela microempresa. Ou que não tem... Vamos começar pelos dois casos. Primeiro, a grande empresa que tem o seu sistema de faturação e que vai depender desses caminhos redundantes e de meios físicos que vão chegar ao local. E no outro extremo, a microempresa quer saber o que é que pode contar se algo correr mal. Okay? No caso da grande organização, e que, por exemplo, aquilo que falávamos de cloud privada no princípio, a empresa toma como decisão agarrar em todos os seus sistemas corporativos, o seu sistema de faturação, o seu sistema de apoio à logística, o seu file share, o seu mail, agarra em tudo isto e coloca no data center de um fornecedor de serviço. E vai, obviamente, depender, nesse caso, de pipes de interconnect particularmente agressivos, portanto, grandes circuitos com elevados níveis de dependência, e aí sim está sujeito a duas coisas. Em primeiro lugar, à necessidade de investimento pontual. Quando quer dizer pontual é que os caminhos redundantes e a interligação redundante dizem respeito exclusivamente à infraestrutura daquele cliente, porque estamos a falar do interconnect entre o sítio em que esse cliente tem a sua fábrica, sede, escritório e o data center e, naturalmente, a resposta que lhe deram, não sei se foi do meu lado, se foi de um concorrente meu, mas é correta, é se a escavadora for lá e cortar... Não é se. Quando a escavadora for lá e cortar, porque acho que acontece a toda a gente, porque as condutas não andam ali muito longe do sítio onde as escavadoras vão fazer outras coisas de outros senhores ou dos próprios, não é? Há sempre qualquer coisa que a escavadora tem uma atração por fibra mais do que propriamente por cabos elétricos, não é? Enfim, quando isso acontecer, para já vamos esperar que, se de facto é muito crítico para a sua organização, tal modelo que estamos aqui a falar, que os caminhos sejam redundantes e que a probabilidade de duas escavadoras na mesma manhã decidirem naqueles dois extremos cortar as fibras seja manifestamente reduzida, mas não, obviamente, impossível. Há uma brincadeira que se costuma dizer: os dois elementos mais comuns no universo são o hidrogênio e a estupidez humana, não é? Portanto, é possível que isto possa acontecer. Portanto, este é o primeiro patamar. É muito pouco provável que isso aconteça, e, inclusive, depois, se a preocupação de redundância for tão grande, além de ter esses dois caminhos redundantes de um fornecedor, pode e deve combiná-los com redundância, inclusive, de um outro operador. Portanto, este é um caso em que, de facto, pode haver mais limitações. Vamos a outro caso. O que é o patamar base que um serviço de cloud lhe pode dar? Em primeiro lugar, tem uma grande vantagem, que era aquela que eu falava, salvo erro, logo ali depois das fatias de Pisa, que é a generalidade das soluções de cloud endereçadas especialmente ao negócio da pequena empresa ou da microempresa, são soluções públicas, ou seja, que estão associadas à conectividade à internet. Se o cliente perder, e tipicamente um fornecedor de uma solução de cloud deve ser, mesmo quando é um operador de telecomunicações, deve ser agnóstico do ponto de vista do acesso à internet que o cliente vai utilizar para chegar a esta infraestrutura. Ou seja, eu não deverei nunca obrigar a uma espécie de fidelização má, em que digo, ok, eu dou-lhe qualidade de serviço, pior, eu só lhe dou acesso se chegar dentro da minha rede IP. Não, eu vou contar, tal como naquele exemplo até que lhe dávamos ali no princípio, o nosso cliente, que dei aqui o exemplo de Angola, ele não chega, seguramente, por circuitos meus à minha solução. Aí contamos com a parte felizmente boa e bastante capilar da internet. Ou seja, aquilo que dizia, o tal escritório não pode ficar um dia sem internet, mas há sempre alguém com uma carta 3G que vai resolver isso. E repare, eu aqui estou a falar com uma hombridade, nós não somos operador móvel, portanto, repare, a capilaridade da internet é provavelmente a parte boa, eu não lhe vou chamar redundância garantida, porque não gosto da expressão, não é tecnicamente correta, mas tem muitas oportunidades de chegar àquela solução. Obviamente, por isso é que eu separei a sua questão em dois grandes blocos. A grande organização, com todos os seus sistemas colocados num data center como opção de cloud privada, estamos a falar aqui de interconnects que têm que ser garantidos de uma forma que claramente
um acesso 3G no portátil de cada um não iriam ser a melhor solução para o que lá está. Imagina a questão até do file share ou de grandes transferências de dados de business intelligence ou outras coisas que tais. Portanto, se separarmos estas duas grandes questões, sim, uma continua a ter a exigência de investimentos pontuais, o cliente tem que suportar uma parte da infraestrutura que ela também lhe está a ser dedicada. No outro modelo, claramente o cliente tem uma facilidade, deve ter, não é? Nenhuma destas soluções de cloud, independentemente de ser de um fornecedor nacional ou internacional, deve o obrigar a chegar lá por um caminho ou por outro. Portanto, conta com essa redundância para lá poder chegar. Forçosamente tem aqui uma vantagem, ok? O mundo não é uma panaceia e não é, obviamente, a minha resposta vai ficar melhor uma solução de cloud do que noutra. Se o seu servidor na sua casa queimar, a questão de poder lá chegar por outra via já não lhe resolve. Do nosso lado, do lado de um fornecedor de cloud, pelo menos é suposto, se ele queimar, muito rapidamente ser-lhe reposto, com os dados que estavam lá e, enfim, pelo menos garantir-lhe uma coisa importante, que é a sua internet vai continuar a chegar lá mais depressa do que ter de ir repor um seu servidor, ir à procura do outro, etc. Portanto, obviamente, de um lado não tinha nenhuma dependência de conectividade, passava chicotes caso alguém cortasse dentro da sua instalação aquele passo da rede ou trocava o seu access point. Tem outras flexibilidades, mas normalmente do lado do ferro as coisas são mais caras e mais demoradas, portanto até pode ter aí alguma vantagem. Eu concordo consigo numa parte. Não podia concordar em tudo, não é? Ainda bem que não. Do ponto de vista da redundância, continua a ser um ponto muito visto como de maior falha, mas é aquele que provavelmente é mais facilmente endereçável. Do ponto de vista do throughput, não é verdade. Ou seja, do ponto de vista de throughput daquela banda, eu concordo consigo. Não é preciso irmos muito longe aqui do centro de Lisboa. Eu às vezes brinco que Lisboa não é o Terreiro de Paço, nem as empresas que estão aqui mais próximas. O evento antes deste foi feito na região norte e é muito comum empresas que não são exatamente mais longe do que 20 km ou 30 km, quer do centro urbano de Lisboa, quer do centro urbano do Porto, não conseguirem ter conectividade, seja ela de que fornecedor seja. Portanto, eu não estou a chamar aqui uma insuficiência minha ou do meu vizinho do lado. Não haver conectividade é mau para o mercado como um todo, mas se calhar aqui no entroncamento ou ali numa terra próxima da Maia, às vezes chegar com 10 megabits é uma aventura. E não é... Mas repare, 24 megabits, seguramente, se for esse o throughput com que vai lá chegar, não chegam para a tal organização grande que estávamos a falar. E aí o seu problema é, mesmo que eles cheguem por 4 caminhos redundantes, cada um só tem 24 megas. Felizmente ou não, repare. Quando disse felizmente não tinha nada na cloud. Olha, se calhar tinha uma vantagem, porque esses circuitos que estavam a dar interligação para um sítio, ele podia chegar pela internet, depois por outra via lá ao sítio onde precisava de chegar. A vantagem, compreendo estas limitações e onde eu gostava mais de endereçar, do ponto de vista da redundância, é onde provavelmente é mais fácil, ou seja, a internet terá sempre uma resposta muito mais capilar por si, pela sua própria definição, do que propriamente qualquer caminho redundante que qualquer fornecedor lhe possa dar. O throughput é que é relativamente incontornável, ou seja, se só tem 4 megabits e está ali no entroncamento e quer ter um file share, e quer ter o seu mail, e quer ter mais não sei quantas aplicações, é incompatível, mesmo que aqueles 4 megabits nunca caiam, não tem throughput suficiente para chegar à solução. E daí há soluções alternativas, e que inclusive até fazem parte, agora sim, tinha que falar um bocadinho da minha oferta, não é? Fazem parte da nossa oferta, que é a possibilidade de agarrar numa estrutura de cloud, ela é transformada numa appliance e é levada para casa do cliente. Ou seja, muitas destas vantagens, destes benefícios que estão aqui, podem pura e simplesmente deixar de depender quer da redundância, quer do throughput, e a parte boa da solução ser construída dentro da casa do próprio cliente, com a tal transparência que víamos aqui, qual é o equipamento que lá vai estar, que níveis de serviço é que estão, que suporte é que vai estar e, por exemplo, aqui ao contrário, o Disaster Recovery não ser aquela plataforma que está, mas uma outra que está um bocadinho mais longe e que mesmo que o throughput para chegar lá seja mais reduzido, ela também só será ativada no caso de uma catástrofe maior dentro do data center do cliente. Portanto, alguma desta flexibilidade, o tal modelo híbrido, pode passar por isto, em que parte desta oferta de cloud possa ir até à casa do cliente, e se naturalmente a dimensão ou o afastamento do cliente de um ponto de conectividade mais forte, assim o justifica. Ou de alguns casos em que o cliente até tem boa conectividade, mas quer, pura e simplesmente, não ter no seu mindset esse risco. Eu não quero saber se o tal router, configuração, fibra, escavadora, me vão apoquentar. Está ali dentro daquele data center e eu estou aqui dentro da minha rede local. Claro que alguém também lhe pode cortar lá dentro qualquer cabozinho, a senhora da limpeza pode fazer qualquer coisa que não deve, enfim. Mas são tão ou mais propensas a esses incidentes do que as escavadoras. Até porque as senhoras da limpeza andam todos os dias nas nossas organizações e as escavadoras à partida. Enfim, eu não sei para quem aqui trabalha na construção civil, não é? Muito bem. O exemplo que o Carlos se refere, acho que é um bom exemplo para o modelo. Certo, precisamente. Aliás, eu não queria, porque ainda por cima é um projeto que tu conheces muito bem, que estamos a trabalhar juntos, de um cliente que tem precisamente este requisito e não é por ter problemas de conectividade.
quer ter muita flexibilidade e muita proximidade em relação a ter uma plataforma de cloud construída por um operador, com o apoio do operador, mas que esteja colocada e co-explorada pela sua equipa no respectivo data center. E não é por problemas de conectividade. Portanto, não é, mesmo levando o argumento ao máximo, ele até tem conectividade, tem um data center próprio, sente-se confortável, tem redundância e tudo mais, mas quer, e nem é por questões emocionais, que às vezes podia ser por aí, não, eu quero muito ter ali, quero ver a solução, ver as luzes, aquelas... quero aquecer o data center para estar a ficar frio, enfim. Não é por aí, é mesmo por uma questão de quer dominar por completo a solução, quer saber os níveis de serviço que lá tem, conhecendo o equipamento que está e quer ter nas suas próprias instalações. E sim, dorme mais descansado de um conjunto de questões. Vai ter que sustentar o custo da energia, atenção, não é pequeno. Ok? Correto. A abordagem de virtualizar tudo para um lado ou para o outro, como lhe digo aqui, não está aqui a ser uma questão de ou por não ser possível ou por tecnicamente ser preferível uma ou outra. Estou-me a colocar perante um requisito de um cliente que pode preferir uma, como digo, até por questões mais emocionais. Há clientes que, por simplesmente, não querem trazer... E que eu respeito por inteiro. Repare, um cliente não pode ser levado para fora da sua zona de conforto, não é? Não faz sentido. Senão nunca vai acreditar na solução. E se é possível, inclusive, ir com a solução ao encontro da casa do cliente, não há nenhuma razão para que isso não aconteça. Pode depois dar-se, inclusive é o caso, até o exemplo dos VDIs não é um exemplo mau, de facto, em que de repente se pode começar a transportar pequenas partes da infraestrutura do cliente para o outro extremo da mesma virtualização, ou seja, o cliente passou a ter a sua zona de conforto, tem um conjunto de equipamentos que estão próximos, que domina, que os conhece, mas a autora dizia, se calhar eu já abdicava aqui de alguns dos custos de estar a sustentar isto dentro de casa e de passar, o caso dos desktops, o caso de um servidor de uma extranet ou outra coisa que tal, e começar a transferir recursos na mesma tecnologia, no mesmo nível de qualidade de serviço, para outro sítio. Portanto, é uma questão mais modular do que propriamente haver uma boa prática a empurrar para um lado ou para o outro. Temos clientes, especialmente startups, por exemplo, em que a abordagem foi rigorosamente essa. Ambiente de desenvolvimento, ambiente de produção, ambientes de pré-venda. Os desktops, nem tanto, porque há alguns com um conceito mais móvel e não quererem estar dependentes de uma falha, por exemplo, do 3G e de repente não conseguem chegar à sua área de trabalho, ainda podem continuar a querer ter os seus portáteis e alguma infraestrutura, mas é que, por exemplo, toda a ferramenta de CRM, toda a ferramenta de mail, todos os ambientes de exploração, demonstração para clientes, tudo isto, já pura e simplesmente não existe qualquer infraestrutura dentro do data center do cliente ou da casa do cliente. Está tudo colocado fora assim. E não, mais uma vez, não dependente de que a conectividade seja prestada por nós, ok? Portanto, mais um grau de liberdade. Confiou num fornecedor para infraestrutura e a conectividade pode ser qualquer um. E até estão a decorrer... Sim, são aqueles 200 kilobits da sessão do seu remote desktop, perfeitamente, ok? E inclusive seja numa solução que já faça parte de um destes ambientes de cloud ou de uma que o próprio cliente tenha escolhido. Okay? Pelo menos até do ponto de vista de manutenção, vai ter ali uma série de poupanças, porque pelo menos está tudo longe, não tem discos a falhar, se precisar de intervir, sabe que está tudo no mesmo sítio. Há um conjunto de vantagens nesse sentido, sim. Ora, muito bem, e aqui um bocadinho, e em jeito até do que falávamos, para mostrar a forma como todos estes serviços podem, no fundo, ser integrados, o que temos ali do lado esquerdo, com aquelas diferentes cores, tem a ver com, e isto não foi de todo combinado, com as questões que o senhor ali ao fundo mais nos colocava, de um cliente com diferentes interconectividades, ou seja, um cliente que está a chegar pela internet, um cliente que está a chegar por circuitos dedicados, como é que ele pode e deve cruzar diferentes soluções, se elas estão apenas a partilhar storage dado por um fornecedor de acesso, se apenas estão a partilhar a plataforma de backups, se estão alojadas fisicamente no data center, se estão alojadas numa solução de cloud, combinar, no fundo, storage, backup, servidores, interconnects, construindo este tipo de soluções em que, e é um bocadinho esta, se quisermos a mensagem, não queria dizer final, mas a mensagem mais importante, a cloud é uma parte de um conjunto de serviços, não é algo que venha pura e simplesmente absorver ou substituir-se ou ser ali paralela a um conjunto de serviços. Continuarão a existir plataformas de backup e de storage que forçosamente, e até por boa prática, devem ser física e tecnologicamente diferentes da própria cloud, até para haver ali redundâncias, mas em que os clientes tenham esta visão, ou seja, que saibam o que é que está colocado no ambiente de cloud, que tipo de serviços lá estão dentro, onde é que está a plataforma de storage, onde é que está a plataforma de backups e como é que isto é gerido, inclusive, e ali como o diagrama vos tenta mostrar, do ponto de vista de acesso, se o acesso vem exclusivamente pela internet, se vem por circuitos privados, se há mais ou menos escavadoras ali a perturbar-nos aquela parte verde ali do nosso diagrama. Como tinha dito ali, que me colocava a tal questão, os ins e outs são este slide, é uma das questões. Portanto, se quisermos, continuando neste crescendo de construir a solução, portanto, nesta altura do construir a nossa solução, já tínhamos selecionado, inclusive, um modelo de redundâncias de acesso, um modelo de continuidade de negócio, de recuperação, e estávamos agora perante uma questão que é provavelmente das menos debatidas do ponto de vista das soluções de cloud. Ou seja,
uma vez contratado o serviço, normalmente há um conjunto de facilidades muito grandes ou seja, é muito fácil dizer a um cliente, nós migramos os seus serviços, migramos as suas arquiteturas, mas, e era a questão concreta que me colocava ainda há pouco, perdão, como é que é na saída? Ou seja, há uma espécie de visão de que toda aquela infraestrutura do cliente é muito fácil chegar lá, mas o cliente, não forçosamente por uma insatisfação de serviço, até pode estar muito contente com aquele fornecedor, mas tem uma alteração de governance. Foi adquirido por alguém que também ele próprio tem serviços cloud. Tomou uma decisão de que quer voltar para dentro de casa com a solução. Assistimos, lamentavelmente, a experiências até de alguns providers internacionais, de no momento em que um cliente diz eu vou rescindir o meu contrato e quero iniciar a saída, barramento de acesso a dados, barramento de acesso a servidores, a um conjunto de práticas desagradáveis para a indústria, obviamente, e até que levam ao tal desconforto, porque estas mensagens depois circulam, não é? Aquele fornecedor, quando eu disse que ia sair, barrou-me imediatamente o acesso aos logins das minhas máquinas, eu não consigo chegar lá, barrou-me o acesso aos restores, eu não consigo ir buscar a minha informação. Ora bem, é dos tais pontos que, obviamente, depois parte-se para litígio, mas não queremos chegar aí. O que vos deixo como mensagem é que exijam dos vossos fornecedores garantias explícitas de quais é que são os procedimentos, os tempos e os custos, e naturalmente as garantias, de que no momento em que, numa parte ou no todo, querem sair daquela infraestrutura e passar para outra, como é que a informação vos é entregue? Ou, no caso em que imagine o vosso fornecedor diz, bem, eu posso-vos entregar os vossos dados neste mídia, neste formato, posso-vos reproduzir a meta-informação daqueles objetos e daqueles templates neste e naquele formato. Não se coíbam de perguntar, inclusive, tempos e valores de mas eu não quero nesse formato, porque esse é o formato que vocês utilizam. Vocês facilitaram a minha entrada, que eu vinha do standard X, passei para o standard Y, mas eu quero voltar a sair no mesmo standard em que cheguei. Quanto é que me custa? Quanto tempo demora que a mesma facilidade que me deram para entrar, ou seja, se quisermos aquilo que foi feito como uma derivada, quanto é que vai custar a primitiva, para podermos sair daquela opção? Não há... isso é um standard aberto. Não, exijam que vos seja documentado quanto tempo demora e se tem custos, quais são. Porque, obviamente, há um interesse e uma motivação muito grande em receber um cliente, mas os clientes acabam por ter necessidades ou por insatisfação de serviço, porque encontraram um preço melhor, pouco importa a razão. Têm todo o direito de querer sair, mas têm de ter garantias contratuais à saída. Para vocês terem uma ideia, tivemos um cliente em que o fator diferenciador do nosso lado, da proposta de valor que apresentámos, não teve tanto a ver com as garantias de entrada e de flexibilidade, mas precisamente com este ponto de saída, ou seja, o esforço que fizemos para cumprir com objetivos de tempo e de custo de um cliente, saber, ok, eu vou transformar toda a minha infraestrutura numa infraestrutura de cloud, mas se eu de hoje para amanhã quiser, e este era o cenário mais dramático, voltar para uma infraestrutura física, quanto é que isso me pode custar e se vocês o podem fazer? Peçam aos vossos fornecedores que vos deem garantias formais sobre isto. Naturalmente, não são exemplo, são felizmente raros, mas há casos em que mais grave do que não entregar no formato X ou não entregar no formato Y, fazerem lock a contas de clientes no momento em que recebem uma rescisão de contrato. É gravíssimo, dá um péssimo nome à cloud e, obviamente, não é forma de se manter um cliente, seria o equivalente a equipamentos físicos que vocês poderiam ter alojados em data center, no momento em que dizem eu quero rescindir, impedirem-vos de chegar ao bastidor e de levantar o vosso servidor. Não há diferença absolutamente nenhuma entre vos negarem acesso a um elemento físico e aos vossos dados e à vossa infraestrutura, ao tempo de configurações e tudo mais que fizeram. Portanto, há aqui alguns aspectos que podem ajudar. O Open Virtualization Format é um dos standards que pode ajudar às entradas e às saídas, mas, acima de tudo, o que está ali no segundo ponto, peçam do ponto de vista contratual que sejam bastante explícitos nas garantias à entrada e à saída, e pegando naquilo que me dizia, mais até do que às vezes aquilo que possa ser a proposta standard, não hesitem em pedir um bocadinho mais de detalhe de e se eu quiser neste formato ou quiser naquele, quanto é que me vai custar, faz parte ou não da oferta, ou é uma questão de opção. Por último, e terminando aqui aquilo que seriam os blocos de tecnologia, vou-vos ocupar apenas um bocadinho mais e não vou ocupar aqueles 20 minutos, até porque já passámos aqui com alguns exemplos aquilo que é a nossa oferta. Portanto, aquela ameaça que vos fiz no princípio é aquela parte que eu tenho de a cumprir agora, falar-vos um bocadinho da nossa oferta. E acabámos até, como vos dizia, por falar dela a miúdo. Existem dois grandes blocos na oferta da ONI do ponto de vista de cloud. Uma primeira oferta de Virtual Private Server. Aqui estamos a falar de uma oferta pacotizada, portanto são configurações
pré-feitas de CPU, memória e storage para servidores individuais, ou seja, estamos aqui a falar do exemplo que me falava lá atrás, a microempresa que procura colocar o seu website, procura colocar apenas a sua solução de CRM, não quer conectividade dedicada, quer apenas o pacote standard, que me falava. Eu quero, nem sequer tenho muito conhecimento técnico, quero algo muito simples, mas quero ter um servidor só meu, com garantia de qualidade de serviço, mas não preciso nem de fazer interconnects dele com redes privadas, nem preciso de ter nenhum plano de expansão de storage, nem de backups, quero uma opção muito rápida, ready to run, com um conjunto de sistemas operativos. Portanto, esta, se quisermos, é a oferta de entrada. E temos, naturalmente, e foi esta que presidiu até à maioria dos exemplos que viram, uma oferta mais sofisticada, uma oferta de Virtual Data Center. Se quisermos falar dos acrónimos hoje muito em voga, é aquilo que está a meio caminho da infraestrutura para a plataforma. Se recordarem dos exemplos que vos mostrei, aquele ecossistema Microsoft e o outro ecossistema Linux, são Virtual Data Centers, são exemplos em que foi cotado a um cliente a valorização da infraestrutura como um serviço, mas que aquilo que está a ser entregue é uma plataforma a funcionar, aqueles sistemas operativos foram instalados, aquelas configurações de rede foram feitas, portanto, é muito mais do que simplesmente entregar infraestrutura. É esta, provavelmente, o elemento mais diferenciador desta oferta. E estamos a falar, naturalmente, aqui, e ao contrário do exemplo anterior, de uma panóplia de possibilidades de integração. Diferentes níveis de disaster recovery, diferentes níveis de backup, interligações a soluções que já estão em data center e, em limite, e que depois já saímos fora desta oferta, há a possibilidade de não só uma solução como esta ser construída em meios que estão no nosso próprio data center, serem colocados noutro data center, que pode ser um data center da nossa rede, um data center de um concorrente nosso ou o data center da casa do cliente. Ou seja, em limite, faz parte do nosso portfólio a construção de soluções como estas, appliance-like, ou seja, equipamento que vai circular e que vai ao encontro do cliente, com níveis de serviço que depois estão naturalmente geridos, mas sem que praticamente escape ali na questão da customização elevada, em que praticamente nos possa escapar algum grau de liberdade. Naturalmente, que é isto, e quando eu apontava ainda há pouco ali para a minha colega Zélia, e dizia que era um dos projetos em que estávamos a trabalhar, muito mais do que pura e simplesmente vendermos infraestrutura como um serviço, Virtual Data Centers, há todo um conjunto de professional services que nós investimos junto dos nossos clientes, ou seja, algum até do exercício que fizemos, e um dos propósitos desta academia, como é que vamos desenhar o disaster recovery, como é que vamos articular a gestão de recursos, como é que cruzamos as redundâncias de comunicações com as redundâncias de storage. Tudo isto faz parte do nosso trabalho de avaliação, de estudo e de recomendações, faz parte do nosso trabalho de que a solução faça sentido para a realidade daquele cliente e que aqueles templates que vos mostrava ali atrás sejam realmente customizados para cada um dos clientes. Portanto, há um trabalho do nosso lado, mais do que simplesmente dizer assim, olha, esta é a nossa tabela de infraestrutura, esta é a nossa tabela de máquinas virtuais. Não, nós queremos realmente que aquela experiência de cloud, que aquele serviço que ali está, faça sentido para a realidade de cada uma das empresas, de cada um dos projetos que lá estão, e não pura e simplesmente uma espécie de, voltando às pizzas, de entregar pizzas a granel. Não, nós queremos conhecer se procuram que tipo de queijo, que tipo de massa, que forno é que estão à procura, que nível de reposição estão à procura para o caso dos backups, enfim, customizar muito o que está ali e mais, tal como as outras questões que ali um dos nossos convidados nos colocava, que tipo de apoio damos à construção e à migração, ou seja, ir ao encontro do que já exista, seja em plataformas virtuais, seja inclusive chegarmos à conclusão, que é aliás relativamente comum, de que um determinado standard de virtualização ou de uma plataforma que o cliente já tem, se calhar pode não fazer sentido migrar para a nossa oferta de cloud, mas mantê-lo rigorosamente como o cliente já o tem, mas transportá-lo, por exemplo, ao nosso data center e passar a ser gerido debaixo das nossas operações, sem que, por exemplo, tenhamos a substituir aqui uma tecnologia por outra. Este foi outro dos títulos que alguns dos... Não está cá agora nenhum colega minha da comunicação, me perseguiram um bocadinho, depois da bala mágica e da questão dos cobertores, foi, Pedro, não coloques uma expressão como já agora, quanto é que isto me custa? Mas eu creio que esta é a questão que a generalidade das pessoas desse lado irá fazer. Eu vejo alguns sorrisos, mas é normal, esta questão surge. Aqueles preços que estão ali, que estão no nosso site, o enterprisecloud.one.pt, são os preços das ofertas mais simples que temos, ou seja, aquilo são as 3 configurações de Virtual Private Server. Portanto, para terem ideia, um daqueles objetos que viram, um daqueles application servers, um daqueles database servers que viram nos exemplos de cliente, com determinadas combinações de cores, RAM e storage, são o início da nossa oferta. Naturalmente que da combinação de add-ons e da combinação e alteração destas
destas capacidades nascem as ofertas mais sofisticadas e, como já tive a oportunidade, entretanto, aqui no intervalo, marcarmos até algumas sessões, temos todo o gosto em vos visitar e, interativamente, à volta de uma mesa, construir modelos de pricing simulados literalmente ao momento, em que combinamos este tipo de recursos com diferentes soluções de conectividade, com diferentes professional services de apoio à migração, para que, de facto, mais do que simplesmente vos entregar infraestrutura como um serviço, seja entregue uma plataforma, algo que faz sentido para a vossa realidade e em que todos aqueles alertas que vos dei na primeira parte de conhecerem os modelos de licenciamento do software, os recursos que lá estão, os níveis de qualidade de serviço, isto possa-vos ser apresentado de uma forma modular em que, literalmente, a solução é construída conjuntamente. Deixo-me agora ao vosso dispor para mais questões que possam colocar. Não sei se ainda tenho mais alguma coisa para oferecer, se calhar já não. Bem, se não houver questões, tenho-vos apenas a agradecer o vosso tempo e fico ao vosso dispor para depois para qualquer outra questão ou para agendamentos que achem por bem. Aquela parte que eu colocava no slide anterior do desafiem-nos, comparem-nos, de facto, a nossa imagem de marca, se nós quisermos, eu estou aqui, como vos dizia no princípio, quer como responsável de negócio, quer como responsável de tecnologia, dando a cara pela oferta e com todo o gosto em depois vos visitar e conjuntamente fazermos aqui exercícios que façam sentido para a vossa realidade. Ok? Muito obrigado pelo vosso tempo e uma boa tarde. Estou sem cartões, mas os meus contactos estão ali, pedro.mateus@oni.pt. Está no mando, ou não? Está, provavelmente não estão os meus contactos. Peço desculpa, os cartões acabaram. Muito obrigado. Boa tarde. Viva, Antes boa de tarde. mais, Viva. parabéns por Muito obrigado. esta apresentação. Muito obrigado. Gostou? Gostei muito. O meu sentido de falar consigo não tem nada a ver com esta situação. Portanto, eu sou apenas um licenciado curioso, portanto, com estes novos conceitos, cloud, data center, não sei o quê. E, portanto, o meu pedido consigo era para saber se tem algum contacto, alguns cursos que me proporcionem. Faça-me o seguinte, envie-me os seus contactos e depois tenho todo o gosto em fazer chegar mais informações. E responder por ali. Com certeza. Está bem. Muito obrigado. Muito obrigado. Resta uma boa tarde Sim, para si. tá, obrigado, Próxima. igualmente. Ilustre. Muito obrigado. Muito obrigado pela pergunta, que ajudou ali a desbloquear um bocadinho. Não, pronto. Só quiser os parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado. Perfeitamente. Até breve. Até breve. Muito obrigado. Obrigadíssimo por tudo. Nada, não é essa. Obrigado. Todo o gosto. Até agora. Muito obrigado. Até à próxima. Não sei se vinha se despedir. Muito obrigado. Aguardo então. Com certeza. O meu colega Paulo Pinto, ele é super rápido a fazer agendamentos. Se calhar na próxima semana já estaremos juntos. Ok? Muito obrigado. Até à próxima. Viva. Muito obrigado. Viva. Talvez a gente venha, Seguramente. se calhar, fazer uma migração, talvez. Mas bem, com todo o gosto. Está bom? Até à próxima. Muito obrigado. Agora Viva. só uma questão no Opus, em termos de segurança, de acesso aos dados das empresas, isso, além daquilo que nas empresas é usado o tradicional username e password, existe mais alguma questão É assim, nós somos certificados ISO 27001 de segurança da informação, ou seja, os logotipos que apareceu ali têm a ver com uma das certificações que nós temos. A nossa operação, a nossa monitorização e os nossos backups são certificados internacionalmente, o que significa que há total compartimentalização dos ambientes. O ambiente, cada um daqueles virtual data centers que está ali é exclusivo dos senhores. Nenhum outro cliente partilha qualquer elemento da infraestrutura, não conhece nada do que se passa lá. Portanto, não é... Deixe-me dizer porque é que eu lhe ponho esta questão. Eu represento a Swivel em Portugal, autenticação forte, e que está certificado pela Microsoft, o Office 365, certo. como tokenless, a única autenticação tokenless. Inclusive já tive alguns contactos com o PT e existe um projeto grande com eles. Isto aqui para vocês faria algum sentido? Faria muito interesse. Olha, eu peço desculpa, não tenho cartões para lhe dar, mas se tiver, depois tenho muito gosto em fazer chegar mais, enfim, os nossos desafios que temos, e esse é um daqueles que faria sentido abordar. Inclusivamente, eu reporto diretamente a um português que está residente em Madrid, que tem a responsabilidade de todo o mercado ibérico, sul da Europa, África e América Latina.
Temos um técnico, um engenheiro residente em Portugal, e portanto todo o suporte e todo o apoio, até porque neste momento estamos a finalizar uma prova de conceito no Banco de Portugal. Já ultrapassado todas muito bom. as Excelente exigências. referência, sim, eles são muito exigentes. Muito exigentes. Eu posso lhe dizer que eu assisto às apresentações e sou um comercial, eu calmo porque saio cansado. Eu antes de estar nestas funções, eu fui diretor de sistemas de informação durante quase 3 anos na Dun & Bradstreet em Portugal. E nós conhecemos muito bem lá o processo de certificação da Dun & Bradstreet em Portugal como agência de rating privado. Portanto, eu conheço, quando me disse que é um processo de certificação do Banco de Portugal, eu tive uma é muito exigente. Sim, são muito exigentes. Muito exigentes. Mas ultrapassou, e agora um dos pontos que até já nem faz sentido é com uma área de negócio que eu sei, ainda com o Nobel. Certo. Com o Nobel, portanto já passámos também essa fase. Portanto, estamos a finalizar os testes, as provas, todas a prova de conceito. Em princípio, vamos assinar com ele o fornecimento de 500 licenças. Muito interessante. E pode ser, sabemos de antemão que se isso aconteça com eles. Até terça. Muito obrigado. Batemos então, muito obrigado. Toda a banca vai atrás, aliás o BCP também vai já avançar, o BES também já tem uma área de negócio com isto. Portanto, poderia ser aqui alguma... Eu faço-lhe chegar o resto dos meus contactos, uma apresentação um bocadinho mais específica das áreas que nos tocam. Exatamente. E depois temos todo o gosto em agendar convosco, até para explorarmos aqui oportunidades. Explorarmos aqui a relação de Faz todo sentido, faz todo sentido. Muito obrigado, espero que tenham gostado. Muito da sua apresentação. Muito obrigado, até a próxima. Já falei, acho que se nós tivemos... Viva. Estivemos interessados em ser contactados sobre a legislação, absolutamente. etc. É consigo mesmo. Se me quiser dar o seu cartão, eu não sou responsável por Eu não isso. trouxe também, mas aí mando o e-mail. Se fizer favor, é assim, eu não sou gestor comercial, eu sou o evangelista da solução e o responsável da solução, e depois normalmente eu faço-me acompanhar por uma das minhas colegas comerciais e temos todo o gosto depois em visitá-lo. Portanto, se me fizer chegar os seus elementos, depois iniciamos o contacto comercial. Ok? Estamos a abordar agora. Muito bem. E nós temos todas as horas connosco. Nós estamos a pensar ou virtualizar ou meter alguns serviços na cloud. Em princípio, ter os dois. Faz todo sentido. Nós queremos ter o Primavera presencial e queremos ter remoto. Outras coisas, em princípio, Faça-me chegar os seus contactos e temos todo o gosto depois em fazer um agendamento consigo, até para simular isto depois diretamente lá na sua empresa. Está bem. Ok? Muito obrigado. Nada, era essa. Esqueci-me da postura. Epá. Estou focado na Para mim? Desculpe, sabes que sou um homem, sou um bocado limitado. Claro. Isto ficou gravado, não ficou esta parte de dizer que sou um bocado limitado. Ora, muito bem, e aqui um bocadinho, e em jeito até do que falávamos, para mostrar a forma como todos estes serviços podem, no fundo, ser integrados, o que temos ali do lado esquerdo, com aquelas diferentes cores, tem a ver com, e isto não foi de todo combinado, com as questões que o senhor ali ao fundo mais nos colocava, de um cliente com diferentes interconectividades, ou seja, um cliente que está a chegar pela internet, um cliente que está a chegar por circuitos dedicados, como é que ele pode e deve cruzar diferentes soluções, se elas estão apenas a partilhar storage dado por um fornecedor de acesso, se apenas estão a partilhar a plataforma de backups, se estão alojadas fisicamente no data center, se estão alojadas numa solução de cloud, combinar, no fundo, storage, backup, servidores, interconnects, construindo este tipo de soluções em que, e é um bocadinho esta, se quisermos a mensagem, não queria dizer final, mas a mensagem mais importante, a cloud é uma parte de um conjunto de serviços, não é algo que venha pura e simplesmente absorver ou substituir-se ou ser ali paralela a um conjunto de serviços. Continuarão a existir plataformas de backup e de storage que forçosamente, e até por boa prática, devem ser física e tecnologicamente diferentes da própria cloud, até para haver ali redundâncias, mas em que os clientes tenham esta visão, ou seja, que saibam o que é que está colocado no ambiente de cloud, que tipo de serviços lá estão dentro, onde é que está a plataforma de storage, onde é que está a plataforma de backups e como é que isto é gerido, inclusive, e ali como o diagrama vos tenta mostrar, do ponto de vista de acesso, se o acesso vem exclusivamente pela internet, se vem por circuitos privados, se há mais ou menos escavadoras ali a perturbar-nos aquela parte verde ali do nosso diagrama. Como tinha dito ali, que me colocava a tal questão, os ins e outs são este slide, é uma das questões. Portanto, se quisermos, continuando neste crescendo de construir a solução, portanto, nesta altura do construir a nossa solução, já tínhamos selecionado, inclusive, um modelo de redundâncias de acesso, um modelo de continuidade de negócio, de recuperação, e estávamos agora perante uma questão que é provavelmente das menos debatidas do ponto de vista das soluções de cloud. Ou seja, uma vez contratado o serviço, normalmente há um conjunto de facilidades muito grandes, ou seja, é muito fácil dizer a um cliente, nós migramos os seus serviços, migramos as suas arquiteturas, mas
e era a questão concreta que me colocava ainda há pouco, perdão, como é que é na saída? Ou seja, há uma espécie de visão de que toda aquela infraestrutura do cliente é muito fácil chegar lá, mas o cliente, não forçosamente por uma insatisfação de serviço, até pode estar muito contente com aquele fornecedor, mas tem uma alteração de governance. Foi adquirido por alguém que também ele próprio tem serviços cloud. Tomou uma decisão de que quer voltar para dentro de casa com a solução. Assistimos, lamentavelmente, a experiências até de alguns providers internacionais, de no momento em que um cliente diz eu vou rescindir o meu contrato e quero iniciar a saída, barramento de acesso a dados, barramento de acesso a servidores, a um conjunto de práticas desagradáveis para a indústria, obviamente, e até que levam ao tal desconforto, porque estas mensagens depois circulam, não é? Aquele fornecedor, quando eu disse que ia sair, barrou-me imediatamente o acesso aos logins das minhas máquinas, eu não consigo chegar lá, barrou-me o acesso aos restores, eu não consigo ir buscar a minha informação. Ora bem, é dos tais pontos que, obviamente, depois parte-se para litígio, mas não queremos chegar aí. O que vos deixo como mensagem é que exijam dos vossos fornecedores garantias explícitas de quais é que são os procedimentos, os tempos e os custos, e naturalmente as garantias, de que no momento em que, numa parte ou no todo, querem sair daquela infraestrutura e passar para outra, como é que a informação vos é entregue? Ou, no caso em que imagine o vosso fornecedor diz, bem, eu posso-vos entregar os vossos dados neste mídia, neste formato, posso-vos reproduzir a meta-informação daqueles objetos e daqueles templates neste e naquele formato. Não se coíbam de perguntar, inclusive, tempos e valores de mas eu não quero nesse formato, porque esse é o formato que vocês utilizam. Vocês facilitaram a minha entrada, que eu vinha do standard X, passei para o standard Y, mas eu quero voltar a sair no mesmo standard em que cheguei. Quanto é que me custa? Quanto tempo demora que a mesma facilidade que me deram para entrar, ou seja, se quisermos aquilo que foi feito como uma derivada, quanto é que vai custar a primitiva, para podermos sair daquela opção? Não há... isso é um standard aberto. Não, exijam que vos seja documentado quanto tempo demora e se tem custos, quais são. Porque, obviamente, há um interesse e uma motivação muito grande em receber um cliente, mas os clientes acabam por ter necessidades ou por insatisfação de serviço, porque encontraram um preço melhor, pouco importa a razão. Têm todo o direito de querer sair, mas têm de ter garantias contratuais à saída. Para vocês terem uma ideia, tivemos um cliente em que o fator diferenciador do nosso lado, da proposta de valor que apresentámos, não teve tanto a ver com as garantias de entrada e de flexibilidade, mas precisamente com este ponto de saída, ou seja, o esforço que fizemos para cumprir com objetivos de tempo e de custo de um cliente, saber, ok, eu vou transformar toda a minha infraestrutura numa infraestrutura de cloud, mas se eu de hoje para amanhã quiser, e este era o cenário mais dramático, voltar para uma infraestrutura física, quanto é que isso me pode custar e se vocês o podem fazer? Peçam aos vossos fornecedores que vos deem garantias formais sobre isto. Naturalmente, não são exemplo, são felizmente raros, mas há casos em que mais grave do que não entregar no formato X ou não entregar no formato Y, fazerem lock a contas de clientes no momento em que recebem uma rescisão de contrato. É gravíssimo, dá um péssimo nome à cloud e, obviamente, não é forma de se manter um cliente, seria o equivalente a equipamentos físicos que vocês poderiam ter alojados em data center, no momento em que dizem eu quero rescindir, impedirem-vos de chegar ao bastidor e de levantar o vosso servidor. Não há diferença absolutamente nenhuma entre vos negarem acesso a um elemento físico e aos vossos dados e à vossa infraestrutura, ao tempo de configurações e tudo mais que fizeram. Portanto, há aqui alguns aspectos que podem ajudar. O Open Virtualization Format é um dos standards que pode ajudar às entradas e às saídas, mas, acima de tudo, o que está ali no segundo ponto, peçam do ponto de vista contratual que sejam bastante explícitos nas garantias à entrada e à saída, e pegando naquilo que me dizia, mais até do que às vezes aquilo que possa ser a proposta standard, não hesitem em pedir um bocadinho mais de detalhe de e se eu quiser neste formato ou quiser naquele, quanto é que me vai custar, faz parte ou não da oferta, ou é uma questão de opção.